E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês alguns itens de decoração cara versus itens de decoração barata para o quarto. Aquela comparação de produto primo rico versus primo pobre. Oi gente, eu sou a Nani do blog Uma Casa Pra Decorar, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim trazer aqui pra vocês um comparativo muito legal de itens de decoração cara versus itens de decoração barata. Como fazer essas substituições de itens de decoração específicos para quarto, que é o nosso tema de hoje. Então é aquele comparativo já muito conhecido por vocês, que é do primo rico versus o primo pobre da decoração. Então bora lá! Primeiro item que eu vou falar para vocês aqui, que a gente vê muito nos quartos chiquérrimos atuais, que é o filete dourado, esse filete metálico. A gente vê ele fazendo aquela divisão de revestimento marmorizado, com ripado, com a madeira, e ele aparece bastante nos quartos, mas ele tem um valor um pouquinho elevado por ser de metal. Então eu trouxe aqui uma ideia que também é muito semelhante, tem um aspecto também muito legal, mas que tem um custo bem inferior, que é o filete plástico metalizado dourado, que é esse filete aqui que eu coloquei na minha sala. Vou mostrar a gravação de pertinho aqui para vocês verem como que ele é bonito, como que ele brilha. Aqui talvez vocês não estejam percebendo tanto por conta da luz que eu estou utilizando aqui. Mas dependendo da iluminação que a gente tem no ambiente, se a luz bate diretamente nele, a gente consegue perceber realmente esse dourado que fica realmente parecendo metal. Então vale muito a pena, vocês encontram por esse nome que eu falei. Eu encontrei isso daqui no Mercado Livre, é muito legal porque ele vem com uma película autoadesiva atrás, então ele já vem com essa colinha, né, com esse adesivo, pra gente já colocar na parede ou onde a gente quiser. Então é muito bacana porque é super fácil de ser aplicado e tem um custo muito menor do que o filete de metal mesmo. Então dá pra gente usar a criatividade e fazer a aplicação no painel de TV, por exemplo, na cabeceira, no barrado, na cama. Então fica muito bacana também. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu mostrei a aplicação tanto aqui dele, né, do boiserie, do ripado e também do filete. E também mostrei um outro vídeo, a aplicação dele especificamente no quarto, em que eu utilizei ele para fazer o acabamento de um painel de TV que eu criei, com o boiserie e o filete dourado, e também na cabeceira da minha cama. E se você já está gostando dessas dicas, não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal. E claro, né, gente, de ativar o sininho da notificação para você receber todas as notificações dos próximos vídeos. E o item número 2, que é muito utilizado também nos quartos atuais, mais contemporâneos, é o mármore. Mas claro, né, gente, mármore tem um valor super elevado, então a gente pode utilizar substitutos. E quais são eles que têm um valor mais em conta aí para a gente conseguir aplicar em casa se a gente estiver com a verba mais apertada? Primeiramente, a gente tem a opção dos revestimentos de porcelanato, que tem alguns que têm imitações lindíssimas de vários tipos de mármore, como o Calacata, que é um que eu adoro. Então dá pra gente aplicar esse revestimento de mármore para fazer algum detalhe, né, na parede da cabeceira, que fica muito bacana e super atual. Uma outra ideia é a gente utilizar realmente esses papéis de parede. Só cuidado, porque tem alguns que eles são imitações assim um pouco fake, um pouco falsa demais. Mas a gente tem alguns que tem uma imitação um pouco mais realista, uma impressão de maior qualidade, em que a gente consegue realmente trazer esse aspecto, né, do marmorizado para o nosso quarto. Não é o melhor dos mundos, mas é uma opção para quando a gente não tem um orçamento muito alto. Uma terceira opção é a utilização de MDF com essa imitação dos padrões marmorizados. E a gente tem vários MDFs lindíssimos, eu vou deixar alguns exemplos aqui para vocês verem. Eu adoro esses MDFs com cara de marmorizado, que para quarto também funciona muito bem. Não é o material original, né, o mármore original, a pedra original, mas a gente também consegue padrões muito bonitos e por ser uma madeira, né, por ser um MDF, a gente tem
também essa questão da sensação térmica, né? Eu acredito, do material. Porque o mármore mesmo é algo muito gelado, né? Muito frio para o ambiente do quarto, né? Que precisa desse aconchego maior. Enquanto o MDF, ele tem esse lado positivo, esse aspecto positivo, que é de trazer um maior aconchego. Então eu acredito que seja uma boa escolha para quarto, sim. E o item de decoração número 3, esse primo rico aqui, é o espelho de bronze. Esses espelhos estão super em alta e também são muito utilizados nesses quartos mais contemporâneos. E a gente consegue perceber o uso deles tanto em filetes quanto em faixas maiores, né? Ou realmente placas bem grandes. A gente consegue ver várias formas de aplicação dele e ele realmente traz uma elegância, uma sofisticação muito grande. Mas é claro que é um espelho um pouco mais caro. E para a gente fazer essa substituição sem gastar demais, né, o primo pobre dele seria o espelho dourado acrílico ou espelho bronze acrílico. Só que aqui alguns cuidados e algumas coisas que vocês precisam saber antes de sair encomendando por aí um espelho acrílico dourado ou bronze, que é o seguinte: o acrílico, o espelho acrílico, ele dá uma certa distorcida na imagem. Então é importante que você saiba disso, né, de antemão. Mas se você for fazer detalhes, por exemplo, for fazer um filete, né, faixas menorzinhas, mais estreitas, não tem problema, porque não vai ser algo muito significativo, né? Porque ali ele está fazendo somente um detalhe. Agora, se for uma faixa maior de espelho, aí realmente é algo que a gente tem que estudar e ver se realmente vai funcionar ter um pedaço tão grande assim desse tipo de espelho. Mas para fazer esses detalhes, essas faixas mais estreitas, eu acho que super funciona, é uma ótima substituição e com certeza fica muito mais em conta. E tem lojas que fazem sob medida, então basta você dar uma procurada aí na sua região, lojas que fazem esse tipo de espelho sob medida, porque aí você consegue a medida exata que você precisa para o seu quarto. E o item número 4 é o boiserie de poliestireno. Esse é o primo rico porque ele é mais caro, ele é mais rígido. Eu falei inclusive sobre isso lá no vídeo de boiserie, que é um vídeo muito completinho que eu tenho aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Deem uma olhada nesse vídeo porque ele tá muito completo. Eu falo da história do boiserie, eu mostro algumas coisas lá do Museu do Louvre, onde realmente nasceu, né, toda essa história do boiserie. Eu conto tudo isso para vocês lá nesse vídeo. E esse tipo de material, ele é o melhor material para fazer boiserie que a gente tem. Só que ele tem um custo um pouco mais elevado. Então, para a gente conseguir substituir, fazer um boiserie bacana, mas com custo mais baixo, né, o primo pobre, a gente pode utilizar o de EVA. Eu tenho aqui na minha casa tanto o de poliestireno quanto o de EVA, então eu já pude testar os dois. E realmente, gente, o de poliestireno, por ele ser mais rígido, quando a gente aplica, a gente consegue ter algo um pouco mais uniforme, então a aplicação dele fica mais bem acabada. Agora o de EVA, a gente tem que tomar bastante cuidado para conseguir aplicar ele bem retinho, porque ele é autoadesivo e às vezes ele vai grudando e se você não tomar muito cuidado, ele acaba saindo às vezes um pouco da linha. Aqui no meu tem alguns pontos que às vezes não ficou tão certinho, mas realmente ele é uma ótima substituição. Para quem gosta de colocar a mão na massa, é uma ótima opção. Então tá super aprovado. Aqui no meu eu não fiz a pintura dele, mas quando a gente pinta da mesma cor da parede, eu acho que ele fica ainda mais bonito e mais bem acabado. Então também vale essa dica. E também outra dica super importante é passar um pouquinho de massa corrida nos cantinhos, né, onde junta um com o outro nas pontas. E aí a gente consegue também ter um acabamento ainda melhor. E é claro que aqui existem ainda outras formas da gente trabalhar esse boiserie, como o gesso ou até a madeira. Mas eu aconselho que a gente trabalhe com o EVA como substituto do primo pobre, porque é a forma mais fácil da gente aplicar e eu acho que mais funciona. O gesso ele é um pouco delicado, né? Se a gente bater, esbarrar qualquer coisa ali, ele vai começar a se desfazer, ele vai ficar marcado. E a madeira pode não ter um custo tão interessante assim. Então eu acho que a melhor opção é realmente a utilização do boiserie de EVA. O quinto item também está relacionado com esses materiais que eu acabei de falar aqui para vocês, que é o rodapé. E a gente pode utilizar tanto rodapé quanto rodateto de EVA para substituir esses de poliestireno.
Então também é uma ótima opção, mas a gente tem que tomar cuidado para cozinhas, por exemplo, ou área que a gente vai jogar água, banheiro, área de serviço, porque aí o EVA ele é um pouquinho mais poroso, então ele pode manchar, pode ficar alguma sujeirinha, ficar um pouco mais preto ali, se você jogar muita água, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas para os outros ambientes da casa é super válido. E o sexto item na nossa lista aqui dos primos ricos é um jogo de roupa de cama com vários fios e algodão egípcio. Gente, vamos substituir tudo isso por algumas coisas aqui que dá pra gente obter por um preço muito melhor. Então vamos lá. Primeiro é um lençol que não precisa ser um lençol com milhares de fios. A gente pode procurar um lençol de algodão, 100% algodão, que a gente consegue encontrar lençóis lisos de preferência, para a gente conseguir fazer essa composição bem aconchegante de uma cama, que pareça inclusive uma cama de quarto de hotel, que inclusive tem vídeo aqui no canal com várias inspirações de quartos de hotel chiquérrimos. Vou deixar aqui o link aqui nos cards e na descrição do vídeo, não deixem de dar uma olhada nesse vídeo. E aí, pra gente conseguir ter essa cama, né, super chique e elegante, como que a gente pode fazer essas substituições? A gente pode utilizar as capinhas de almofada, né, almofadinhas também para fazer essa composição. E a gente pode também utilizar capa de edredom, para que a gente consiga ter uma troca aí, de repente um edredom que é super florido, né, super estampado, e a gente colocar algo mais neutro, mais liso, sem ter que gastar tanto com algo, né, super caro, com aquele jogo, né, com X fios, que é super caro. Então, para a gente não ter todo esse investimento, que é um investimento, né, também eu considero que é válido, mas se o seu orçamento está um pouco mais reduzido, a gente pode fazer essas substituições. E o sétimo item é a cabeceira acolchoada. E aqui nesse item a gente tem o primo rico das cabeceiras e o primo pobre, e a gente consegue encontrar produtos às vezes muito equivalentes, claro que não com acabamento exatamente igual, né? Mas a gente consegue encontrar produtos similares, né? Com aparência similar, em que a gente consiga substituir. Então, por exemplo, essas cabeceiras que vão de baixo até o teto, a gente tem como comprar essas placas, né? E aí a gente vai montando do jeito que a gente quer. Pode ser na horizontal, pode ser na vertical. A gente pode colocar isso de uma maneira às vezes um pouco mais divertida, com placas de tamanhos diferentes, de formatos diferentes. Então é sempre possível a gente criar cabeceiras de forma um pouco mais econômica e ainda utilizando essas estofadas, porque a gente vai encontrar preços que variam desde valores muito altos até valores super acessíveis. Claro, mais uma vez, que a qualidade pode ser diferente, mas a estética, o formato, ele é próximo. Então, em algumas situações, vale a pena dar uma estudada nesses materiais, procurar fotos e, de repente, vale a pena fazer esse tipo de substituição por um produto similar, mas que seja um pouco mais acessível. E sempre é possível colocar a mão na massa e fazer um do it yourself, tentar fazer todos esses quadrados ou retângulos de placas almofadadas para a gente conseguir fazer a nossa própria cabeceira. Então basta ter boa vontade, que dá também para conseguir colocar isso em prática e ter uma substituição desse item mais caro por um item mais barato. E o item número 8 é um item também muito utilizado nos quartos, em detalhes, que são os ripados, né? Os ripados utilizados aí por toda a casa e nos quartos também. Então, para a gente substituir o ripado de madeira, como que a gente pode fazer isso? Então, o primo pobre do ripado. E aqui a gente tem mais de uma possibilidade, mas tem alguns aspectos importantes. Então a gente pode utilizar duas opções aqui, só pensando no EVA primeiramente, para a gente ter realmente relevo. A primeira opção é a gente utilizar as ripinhas de boiserie reta, que são essas ripinhas em que a gente consegue fazer esses retângulos de boiserie, mas elas são retinhas. Então são ripas mesmo. E a gente consegue aplicar, dar o espaço na parede e ir aplicando ela. Que a gente vai conseguir ver o fundo da parede, né? Porque a gente vai colocar ela diretamente na parede, vai dar um espaço e colocar outra, e o fundo vai ser a própria parede. Ou a gente consegue utilizar o roda-teto, que o roda-teto ele é um L. Então essa peça, por ser em L, quando a gente colar na parede, ela vai ficar parecendo o fundo do próprio EVA e não o fundo da parede.
Então, esse é o caso do que eu utilizei aqui. Ele é um L, a gente vai colocando um L seguido do outro e ele dá esse efeito. Agora também tem outras possibilidades que também tem relevo, que são essas placas aqui, em que a gente consegue também ir juntando todas elas e montar uma placa grande, né? Um pedaço grande de parede, de ripado. Então também é uma coisa que super funciona. E por último, a opção mais barata é a gente utilizar o papel de parede em 2D ou mesmo esses MDFs com a impressão de ripado. Então são impressões, né, tanto no MDF quanto no papel de parede, de algo que é em 3D e é impresso em 2D, ou seja, então essa tridimensionalidade que a gente vê, esse jogo de luz e sombra, a gente vai ver ali, mas é uma coisa que está impresso, então ele é plano, né? Então também funciona, mas que fique claro que ele vai ser planificado, tá? Então se você quer mesmo ter essa sensação de relevo, de luz e sombra, foque nessas primeiras opções que eu passei aqui para vocês. E me conta aqui se você gostou dessas substituições de primo rico por primo pobre, desse vídeo aqui específico para quartos. Qual dessas substituições você mais gostou? Eu quero muito saber. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal para mais vídeos de arquitetura e de decoração. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!